lugares do Egito, um deles que eu queria mais visitar depois das pirâmides é esse templo aqui, o Templo de Abu Simbel. Tem esse nome porque eu vi duas descrições, uma em 1813, um viajante suíço teria encontrado ele e aí o acompanhante dele chamava quem mostrou para ele o lugar seria Abu Simbel. Esse templo estava soterrado, completamente soterrado, mas a população local aqui do sul, extremo sul do Egito, sabia que tinha um templo soterrado, avisou e ele teria encontrado o templo de Abu Simbel. Esse aqui é o famoso Lago Nasser, o lago criado pela barragem construída de 1960 a 1970, a segunda barragem de Alta Assuã, que alagou toda essa região, inclusive a região do templo que nós vamos agora, o templo de Abu Simbel. Ele teve que ser na Unesco, teve que intervir, seria um patrimônio gigantesco, vários templos foram afundados, mas esse é gigante, em homenagem a Ramsés II. Então a Unesco fez quase que uma vaquinha das nações, implorou e aí conseguiu fundos para cortar o templo em várias pedras, um trabalho de engenharia gigantesco que trouxe para 210 metros para uma outra região. Ela replicou numa montanha, replicou o mesmo templo de Abu Simbel e salvou o patrimônio da humanidade. Bom trabalho da Unesco. É super distante, ele fica a 3 horas e meia, pra vocês terem uma ideia, de Assuã. Mas por que construir um templo tão longe? Aqui era o reino da Núbia, e a Núbia era um inimigo histórico do Egito. Então, para Ramsés II, significava colocar um templo aqui, imponente como esse. Quem chegasse do sul da África e batesse aqui, dava de cara com isso aqui, ó. Esse Deus não é qualquer um, até porque aqui ele se colocou como Deus. 4 imagens de colossais dele próprio, com muita imponência no meio de uma rocha. Fala assim, pô, esse reino aqui não é fácil de invadir não. Então era justamente contra os inimigos e na posição estratégica na fronteira, o templo de Abu Simbel. E Ramsés II era egocêntrico, isso aí todo mundo já sabe, né? Mas cada vez que ele se afastava mais dos centros da cidade, principalmente de Luxor, de Tebas, que era a capital, os sacerdotes não gostavam dele ficar dessa comparação com Deus. Existiam os deuses, Ramsés II era filho de Horus e tal, na história do faraó, mas ele não, ele se colocava realmente como Deus. Como aqui era muito afastado, ainda mais foi um dos últimos tempos que ele fez, já um senhor, o maior reinado da história do Egito, um reinado, ele morreu com 97 anos, ele reinou por muitos anos, foram 67 anos de governo aqui no faraó, que permitiu que um egocêntrico e cheio da grana, porque na história militar do Egito, do Império Novo, eles ganharam muito dinheiro conquistando povos e arrecadando impostos. Então ele gastou muito dinheiro e aí construiu vários templos para ele ficar para a eternidade. E ficou um faraó muito famoso, um dos mais famosos do Egito, e aqui ele construiu essa marca maior do egocentrismo dele, o templo de Abu Simbel. Ele se coloca aqui como Deus, muito afastado de Luxor, não dava para chegar muito aqui. Cada vez que ele chegava mais perto de Luxor, ele se colocava menor em relação aos deuses. Mas aqui ele largou a mão, já estava velho, mandou ver, se coloca como Deus em várias passagens desse templo aqui. Cada pontinho dessa fachada gigantesca do templo de Abu Simbel. Primeiro, o que marca os 4 colossos de Ramsés II. É ele nos 4 sentado, que quer dizer que ele é rei deste reino. O fato dele estar em trono, com a coroa do Baixo e do Alto Egito, mostrando que ele é o faraó, que era a coroa da unificação, usada lá no início. Então ele está com a coroa, com a barba, mostrando que ele é o faraó. Ele coloca o deus Haraxi, que é um deus falcão. Dizem que era 5º filho de Ra, outros dizem que Ra que se transformava em falcão, enfim, era Ra na prática.
6 filhos que ele teve com a mulher Nefertari, 2 mulheres e 4 homens. As mulheres representadas aqui, ó, menorzinhas, os homens nos pés. Lá em cima, beduínos, macacos babuínos, que mostra os macacos babuínos. Na África, eles, quando o sol nasce, eles fazem barulho, fazem uma gritaria. Os egípcios, adoradores do sol, diziam que os babuínos eram sagrados e comemoravam o nascimento do Deus a cada dia e faziam uma festa. Então tem os babuínos aqui no alto dessa fachada desse templo. Pela imponência que tem, e principalmente como ele se coloca em relação ao Deus Ra, o Deus Ra pequenininho no meio, né? Porque o Deus principal é o do meio, ele se coloca gigantesco e 4 vezes mais do que o Deus principal. Você pode se perguntar, e essa cara aqui, cadê a cara dele nessa segunda estátua aqui? A segunda estátua, a cara dele está caída aqui, ó. Parece que num terremoto em 23 depois de Cristo houve um terremoto no templo nessa região e a cara dele teria caído. O guia deu outra informação, disse que no transporte de 210 metros abaixo aqui para cá teria quebrado e teriam deixado aqui porque é história. Mas eu vi várias referências dizendo que foi um terremoto no passado do século 23 que estava soterrado junto com esse templo quando foi encontrado em 1813. Primeiro saguão do templo, ele destila todo o egocentrismo dele. Ele coloca em 6 colossos, em 8 colossos aqui, ó, de um lado, 4 de um lado e 4 do outro, na posição de braços cruzados e com o mesmo chapéu de Osíris. Osíris, quando foi mumificado por Ísis, na mitologia, ele teria sido morto para ser costurado, aquela história, e quando ele reviveu, ele teria sido costurado com os braços cruzados, nesta forma. Tem vários hieróglifos que mostram Osíris nessa forma, em cima da mesa, com a Ísis fazendo a magia e tal. E aí ele se colocou nesses colossos como o mesmo chapéu, eu não sei se é chapéu, a mesma coroa de Osíris, isso é uma coroa aqui no Egito, a coroa de Osíris, e os mesmos braços cruzados, assim como Osíris, então, assim, eu sou Deus. Aqui ele se autoproclamou Deus. Ainda aqui nesse saguão da entrada, a parede de cá, as vitórias, principalmente passagens de Kadesh, e aqui nas colunas, que é a coluna onde tem ele como Deus, de braço cruzado, e a coroa como Osíris, ele coloca as oferendas, fazendo oferendas a cada um dos deuses. Ele fazendo oferenda à deusa Leoa, que me parece aqui, Sekhmet. Aqui é o deus Horus, deus da guerra. Aqui, ó, ele fazendo Ramsés II, da mesmo tamanho, tá vendo? Sempre representado menorzinho, mas aqui não. Eles colocam lá do mesmo tamanho, fazendo oferenda, até maior, na verdade. Ah não, porque eles estão sentados, mas fazendo oferendas ao próprio Osíris, olha lá, e a deusa Ísis. A principal batalha de Ramsés II teria sido a batalha de Kadesh contra os hititas. Ele, logo no início do governo dele, ele decidiu invadir os outros povos, e na passagem pela atual Síria, em Kadesh, a cidade de Kadesh, ele reivindicou áreas que o Egito teria perdido no passado. Os hititas eram orgulhosos, não gostaram e declararam guerra ao Egito. Na sequência da história, morreu todo mundo. Morreram os 2 exércitos, tanto de um quanto o outro. E os dois se declararam, tanto Kadesh quanto Ramsés II, se declararam como vencedores da batalha de Kadesh. Aqui ele não podia mostrar que tinha perdido, né? Até porque ele não perdeu, os dois perderam e chegaram ao primeiro acordo de paz da história. Isso está retratado na história, mas não aqui dentro do templo, porque aqui é o templo do poder. Ele aqui mostra como se ele fosse o grande vitorioso da batalha de Kadesh. Nas laterais, várias passagens da batalha de Kadesh
Todos esses daqui com arco, né? A primeira vez que se usou esse arco composto, um arco forte do Egito, que foi uma arma militar importante para eles, ele coloca ele mesmo matando os inimigos, o inimigo desesperado. Aqui tem outra que ele está matando o inimigo, ele mesmo matando o inimigo. São retratos da Batalha de Kadesh para mostrar como esse faraó, como esse governante era poderoso. Sendo escravizados, os inimigos sendo aniquilados. Tanto do lado quanto do outro, só a vitória na Batalha de Kadesh, só a vitória de Ramsés II. A bênção de Horus, o deus da guerra, mesmo suplicando, esquartejando os inimigos, ele mesmo com a faca, mostrando tudo simbologia de poder, ou de como ele é implacável. Super conservado. Olha como é que tinha cores. Não é apagado como a gente acha que é. Existiam cores, como as que estão dentro das tumbas, que estão preservadas porque ficaram fechadas. Mas isso tudo era colorido. Esse templo era todo colorido de azul, porque os templos têm estrelas, veneração a deusa Nut, que ela fica no céu. Mas aqui ainda tem um restinho de cor ainda nesse templo, porque como ele ficou muito tempo soterrado, muito mesmo, é muito afastado, ele ficou mais bem preservado. Aqui na segunda sala, uma passagem clássica dele, ele se legitimando, olha só como Deus. O deus Osíris dando a chave da vida no nariz dele, Isso aqui é o clássico dando a vida eterna, dando a chave da vida para ele. Passando para a sala dos sumos sacerdotes, de um lado com o outro com outras passagens. Aqui com o deus Ptah, deus da escuridão, oferendas também. E aí a gente chega no santuário. Chegando aqui no santuário, o auge do egocentrismo de Ramsés II. Ele se coloca aqui, olha só. Aqui o deus Ptah, deus da escuridão. Aqui o deus Amon, lá que vira Amon-Ra, né, o deus local de Tebas. Aqui o próprio Ra. E aqui quem é? Ramsés II. Ele se coloca sentado no trono junto com os outros deuses. Muito egocêntrico. E uma coisa mais interessante, 2 vezes por ano, lá do fundo, o templo foi estrategicamente posicionado que bata o sol 2 vezes por ano dentro dessa sala. Sendo que, da forma que bate o sol, o deus Ptah fica na escuridão. O sol só bate neles 3. Desses 3, 2 vezes por ano, esse fica na sombra, entrando pela porta o sol lá do fundo, e esses 3 ficam iluminados, incluindo Ramsés II, o grande, o grande egocêntrico. Como os governantes do Império Novo, os faraós, eram faraós guerreiros e militares, o deus Horus era um deus muito respeitado e que eles veneravam bastante na busca de suporte nas guerras. Essa saleta aqui na lateral, esse saleta aqui na lateral, mostra, ele vai fazendo várias oferendas ao deus Horus. Em diversas oferendas, Ramsés II está lá fazendo oferendas ao deus Horus. Sempre o deus Horus e oferendas completamente diferentes para ganhar o apoio de Horus.
só na sala de oferenda. Tava muito doido para virar Deus mesmo. Ramsés II era um cara muito legal e pouco egocêntrico. Ele falou: não, eu sou muito generoso, vou dar um templo, vou construir um grande para mim, mas vou construir um para minha esposa Nefertari, uma mulher linda, segundo as descrições, com que ele teria tido 6 filhos, 4 meninos e 2 meninas. Só que ele deu um presente para ela, um templo para ela, finalmente ele fez um templo só para ela, só que ele se colocou na frente, tem 6 estátuas, 4 estátuas dele próprio e 2 para ela. Aqui, ó, ela aqui e ela aqui, com a cara quebrada. Essas outras 4 estátuas são do próprio Ramsés II. O templo estava ficando muito bonito. Ele, não, vou me colocar, não estou satisfeito com o meu templo, tantas estátuas minhas, vou me colocar em 4 colossos, mais do que o dobro da própria esposa Nefertari. Além de construir o templo para Nefertari, a própria mulher, que era linda, ele também, esse templo originalmente, quer dizer, é um templo de Hathor, a deusa da maternidade. Só que ele, como ela deu muitos filhos a ele teria, eu sou Deus, Nefertari é deusa também. Ela teria incorporado o espírito da deusa Hathor, a deusa da maternidade, por causa dos vários filhos e tudo. E aqui ele representa Nefertari, a esposa, exatamente com a coroa, a orelha de vaca, como a deusa Hathor, ou seja, eu virei Deus e minha esposa virou também a deusa Hathor. Salão do templo, muitas passagens. Aqui ele esmagando o inimigo, Ramsés II esmagando o inimigo. Aqui ele dando oferendas à deusa Hathor, que é por causa dos chifres da vaca. Esse aqui é o mais egocêntrico do mundo. Esse aqui está até descrito em livro. Olha só, ele coloca o deus Horus e o deus Sete, 2 inimigos mortais que jamais se encontram juntos depois da luta que tiveram, mas os dois, mas não, para Ramsés II eles podem, os 2 abençoando o faraó Ramsés II. E nessa parte, Nefertari dando oferendas à deusa Hathor, da qual ela teria incorporado o espírito, aqui novamente, a deusa a deusa Hathor e as oferendas de Nefertari, mais uma sala de oferendas. E aqui que é o mais bizarro, nas colunas está justamente Nefertari com as orelhas de vaca. Isso aqui são orelhas de vaca na descrição da deusa Hathor. É o rosto de Nefertari com as orelhas da deusa vaca, que é a deusa que tem essas coisinhas aí, ó, na cabeça, olha lá, ó. Aqui, ó. 6 colunas dela representada como a deusa Hathor. E no fundo, a sala dos sumos sacerdotes. E no fundo, o santuário. Toda destruída, né? Porque na hora que o pagão faz outra aqui, ela no fundo, esculpida na pedra, cara. Essa estátua é diferente, não é aquela estátua tradicional central, é ela esculpida na pedra. A Nefertari. As descrições é que eram de Nefertari, esculpida na pedra, representando exatamente como a deusa Hathor. Ela virou deusa junto com ele. Mostra a própria bênção da deusa Hathor para deusa Nefertari, né? Que ela virou. Tá aqui Nefertari ao meio, ó, com a coroa.
com a coroa de 2 chifres, que é a deusa, aqui ó, a deusa Hathor de um lado e do outro, ela dando bênção a Nefertari, com a coroa de faraó, com a coroa dela, né? Mas com o chifre já representando, tipo, abençoando o espírito dela como o espírito da própria Hathor. Ah, cara, pequenininho o templo de Hathor, quer dizer, Nefertari, muito lindo, pequenininho, mas templo. Na verdade, ele tinha várias mulheres, mas ele amava realmente Nefertari. Tem várias passagens. Nefertari foi muito importante na diplomacia de Ramsés II. Depois do Tratado de Paz, ele perdeu o exército inteiro dele. Ele perdeu na Batalha de Kadesh. Ele teria perdido quase o exército. Os dois ficaram vulneráveis. Tanto a Síria, os hititas ficaram vulneráveis sem exército, e ele também. Só que aí o Império Persa estava crescendo. E aí, caramba, vamos ser invadidos pelos persas. Aí eles fizeram um tratado de paz, de não agressão, tratado de não agressão, o primeiro da história em descrição. Aqui eles dizem que ganharam lá também, mas foi um tratado de paz clássico que teve na história antiga entre os hititas e Ramsés II, o Egito, depois da Batalha de Kadesh, porque eles não queriam ser invadidos. Então foi um não agrediu o outro e ficaram esperando. Não deu certo não. Logo depois a Persa veio e invadiu, mas quem segurou até os persas invadirem foi justamente Nefertari, a grande diplomata do Egito. Ela, juntamente com a rainha dos hititas, elas fizeram uma amizade, aquela amizade política, bem de diplomacia, e as duas seguraram com várias associações dos povos ao redor, pegando associados, se aliando aos povos ao redor para se proteger da Pérsia. Não deu certo não. Veio o Império Persa, tomou tudo. Imagina que foi para a Unesco, a engenharia que foram quase mais de 4 anos em projetos de como que eles iam tirar o templo, porque podia quebrar o templo. Então eles tiveram que serrar assim, ó. Essas estátuas todas foram serradas assim para frente ficar preservada. Não podia serrar assim para não danificar. Então foram todas serradas assim. As partes foram. Essa montanha é artificial. Eles pegaram, o templo era mais para lá, ó, dentro do lago. Pegaram 210 metros, empurraram para cá, elevaram acho que 40 metros mais para cima, algo assim. E aí fizeram essa montanha, criaram uma cúpula de concreto gigantesca para segurar o peso da montanha. E vários montes gigantescos, aqueles guindastes gigantescos, transportaram as pedras e remontaram aqui um trabalho brilhante da Unesco. O mundo todo doou dinheiro para esse projeto. A Unesco realmente se empenhou na causa. O Egito não tinha mais dinheiro para fazer isso. Entre ter a barragem deles, porque a plantação nessa época, de 1960, o Nilo tinha secado demais. A plantação eles não tinham como plantar mais. Então a ideia foi criar esse lago, o Lago Nasser, um reservatório que tem 10 anos, é o maior lago artificial do mundo, tem 180 metros de profundidade. Um reservatório gigante de água para 10 anos. Entre ter água para agricultura e ter patrimônio histórico, eles decidiram ficar com a água. Eles não tinham dinheiro para fazer as duas coisas e também não tinham ideia como fariam. Veio a Unesco, interviu e conseguiu salvar esse patrimônio da humanidade brilhante aqui do templo de Abu Simbel. Graças a Deus salvaram e o vídeo acabou. Valeu!